Se um médico tivesse descoberto, mais de 150 anos atrás, como evitar milhões de mortes, e fosse destruído por isso. Essa é a história de Ignaz Semmelweis, o homem que provou que lavar as mãos salva vidas, e pagou um preço terrível por estar certo cedo demais. Em meados do século XIX, a medicina enfrentava seus maiores desafios. Mas foi através da observação minuciosa e da implementação de medidas simples como a higiene que a maré começou a virar. Semmelweis nasceu em 1818, na Hungria, numa família de comerciantes prósperos. Diferente de muitos gênios esquecidos pela história, ele teve infância confortável e boa educação. Ninguém imaginava que aquele menino se tornaria, décadas depois, um dos nomes mais trágicos e mais importantes da medicina moderna. Semmelweis foi para Viena estudar direito, seguindo os planos do pai. Mas algo mudou assim que ele assistiu a uma aula de anatomia. Encantado, abandonou o direito e se matriculou em medicina. Formou-se com distinção e conseguiu, ainda jovem, um cargo cobiçado na maior maternidade de Viena. Como podemos ver na carta anatômica, o sistema nervoso é a chave para compreender a doença. O Hospital Geral de Viena tinha 2 clínicas de maternidade. Na Clínica 1, atendida por médicos e estudantes de medicina. Quase 1 em cada 5 mulheres morria de febre puerperal. Na Clínica 2, atendida apenas por parteiras, a mortalidade era muito menor. Ninguém sabia explicar essa diferença brutal. Certifique-se de que todas as mães recebam seus medicamentos na hora certa. Sim, inspetora. Mas a febre da Silva não cede. O caso era tão grave que mulheres grávidas imploravam para não serem internadas na Clínica 1, preferindo dar à luz na rua, correndo riscos a entrar naquele lugar. Semmelweis ficou obcecado em entender por quê. Ele passou meses comparando rotinas, higiene, temperatura, até religiosidade dos pacientes, sem achar resposta. Não pode ser. Este paciente recebeu o dobro da dose. Como isso foi aprovado? É um erro grave. Em 1847, o colega e amigo Jakob Koletzka morreu depois de se cortar acidentalmente durante uma autópsia. Os sintomas antes de sua morte eram idênticos aos da febre puerperal que matava tantas mulheres. Semmelweis teve um estalo. Será que os médicos estavam levando algo mortal das autópsias direto para os partos? Neste cenário sombrio, a ciência do século XIX confrontava os mistérios da morte. Os médicos e estudantes da Clínica 1 faziam autópsias pela manhã e, sem lavar bem as mãos, iam direto examinar as parturientes. As parteiras da Clínica 2 nunca tocavam cadáveres. Semmelweis concluiu que partículas invisíveis, vindas dos corpos mortos, estavam sendo transportadas pelas mãos dos próprios médicos até as mulheres saudáveis. A medicina do século XIX era brutal. A cada passo, a sombra da morte pairava sobre os pacientes na enfermaria superlotada. Repara numa coisa. Essa foi, provavelmente, uma das descobertas mais simples e mais importantes da história da medicina. Não exigiu nenhuma máquina, nenhum laboratório sofisticado. Só exigiu que alguém prestasse atenção onde ninguém mais tinha prestado. E mesmo assim, quase ninguém quis ouvir. Os médicos e estudantes da Clínica 1 faziam autópsias pela manhã e, sem lavar bem as mãos, iam direto examinar as parturientes. As parteiras da Clínica 2 nunca tocavam cadáveres. Semmelweis concluiu que partículas invisíveis, vindas dos corpos mortos, estavam sendo transportadas pelas mãos dos próprios médicos até as mulheres saudáveis. O ácido carbólico, ou solução de cal clorada, era usado para desinfetar as mãos antes da cirurgia, um processo muitas vezes doloroso. O efeito foi quase instantâneo. A mortalidade por febre puerperal na Clínica 1 despencou de quase 18% para menos de 2% em poucos meses. Pela primeira vez, a Clínica 1 ficou tão segura quanto a Clínica 2. Semmelweis tinha, sem dúvida, encontrado a causa e a cura de uma tragédia médica. Finalmente, podemos respirar. O trabalho valeu a pena. Sim. E o sol ajuda muito a curar a alma.
Os números eram claros, consistentes e repetidos ao longo de meses. Qualquer cientista de olhar honesto veria ali uma descoberta revolucionária. Mas a teoria dos germes ainda não existia formalmente, e a ideia de que médicos, homens de ciência e prestígio, poderiam estar matando pacientes com as próprias mãos soava absurda e ofensiva para a época. E aqui, meus amigos, encontramos a chave. Os dados de mortalidade finalmente nos contam a história completa daquela época. Em vez de gratidão, Semmelweis recebeu hostilidade. Colegas se sentiram acusados e ofendidos com a ideia de que suas próprias mãos causavam mortes. Muitos recusavam-se a acreditar sem uma explicação científica aceita, e outros simplesmente não queriam admitir que estavam errados há anos, enquanto tantas mulheres morriam. É impossível. A teoria dos germes está correta. Não podemos ignorar as evidências. Discordo veementemente. A miasma ainda é a causa. Este caso prova isso. Apesar dos resultados provados, o contrato de Semmelweis em Viena não foi renovado. Ele foi afastado da posição que ocupava, vítima de rivalidades políticas dentro do hospital e da resistência da classe médica em aceitar sua descoberta. Amargurado, ele deixou Viena, a cidade onde havia salvo tantas vidas, sem reconhecimento algum. É difícil continuar quando a esperança se esvai. Olho para trás e só vejo os erros que cometi. Semmelweis se mudou para Budapeste, onde assumiu outra maternidade com índices de mortalidade alarmantes. Aplicou o mesmo protocolo de lavagem das mãos, e a mortalidade despencou novamente, confirmando de forma independente tudo o que ele já havia comprovado em Viena. A ciência estava do seu lado. O reconhecimento não. Enquanto a noite caía sobre Budapeste, o Hospital São Lázaro permanecia um farol de esperança, mesmo nos tempos mais sombrios do século XIX. Frustrado com anos de rejeição, Semmelweis escreveu um livro detalhando sua descoberta, mas, tomado pela indignação, também passou a escrever cartas abertas extremamente hostis, chamando publicamente colegas que discordavam de assassinos de mulheres. Em vez de convencer, essas cartas afastaram ainda mais a comunidade médica de sua causa. Ao longo dos anos seguintes, o comportamento de Semmelweis mudou visivelmente. Colegas relataram episódios de fúria, distração excessiva e comportamento cada vez mais errático. Hoje, historiadores debatem se ele sofria de esgotamento nervoso severo ou de uma condição neurológica degenerativa. Na época, ninguém sabia nomear o que estava acontecendo com ele. Em 1865, colegas próximos, preocupados com seu estado, convenceram Semmelweis a visitar uma instituição em Viena, sob o pretexto de uma consulta médica comum. Era, na verdade, um asilo psiquiátrico. Assim que ele percebeu o engano e tentou ir embora, foi impedido à força pelos funcionários do local. O imponente Hospício de São Pedro, construído em 1870, abrigou os doentes mentais por mais de um século. Semmelweis resistiu à internação forçada e foi espancado pelos guardas do asilo. No confronto, sofreu um ferimento profundo numa das mãos, a mesma parte do corpo que ele havia dedicado a vida inteira a proteger com a simples ideia da limpeza. A ironia daquele momento é, até hoje, dolorosa de se registrar. O ferimento infeccionou. 14 dias depois de ser internado à força, Ignaz Semmelweis morreu de septicemia, uma infecção generalizada, exatamente o tipo de morte que sua descoberta sobre higiene poderia ter evitado. Ele tinha apenas 47 anos. Morreu como um interno anônimo, longe do reconhecimento que merecia. O leito vazio guarda as últimas memórias de quem partiu. O silêncio agora preenche o espaço. Poucos compareceram ao funeral de Semmelweis. A comunidade médica que ele tentou salvar de si mesma seguiu, por anos, sem adotar amplamente suas descobertas. Sua contribuição ficou praticamente esquecida, tratada como um episódio isolado e controverso, enquanto mulheres continuavam morrendo de febre puerperal em hospitais ao redor do mundo. Décadas depois, Louis Pasteur
e Joseph Lister comprovariam cientificamente a existência dos micro-organismos e a importância da antisepsia, validando tudo o que Semmelweis já havia demonstrado com números, sozinho, décadas antes. Hoje existe até um termo, o reflexo de Semmelweis, para descrever a rejeição instintiva de evidências novas. Toda vez que um profissional de saúde lava as mãos antes de tocar um paciente, está repetindo, sem saber, a lição de um homem que a própria época preferiu calar.